E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês vão? Hoje o tema é o seguinte, sobre sonho, dificuldade de sonhar. Eu vou dar o meu exemplo e eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de sonhar, tá? Não é uma coisa muito difícil de acontecer não. Muita gente que eu converso tem dificuldade de sonhar. Eu digo dificuldade de ter os próprios sonhos, tá? Porque se você olhar no Instagram, é fácil querer uma Ferrari, querer um marido com um tanquinho, querer uma mulher linda e maravilhosa. Isso é fácil, mas isso aí todo mundo quer. E eu estou falando dos seus sonhos. Dos sonhos são só seus, só do seu CPF, tá? E eu vou trazer o meu exemplo, o que funcionou muito bem para mim, tá? Eu tinha muita dificuldade de sonhar, eu não sabia o que eu queria, não sabia mesmo. Hoje eu sei um pouco mais, mas ainda estou aprendendo, tá? É, porque eu sempre fui o cara que construiu o terreno, construiu castelo no terreno dos outros. Então eu pegava o sonho de alguém para mim. Eu não tinha essa capacidade de sonhar. Então como é que eu fui aprendendo a sonhar e ter os meus próprios sonhos? Eu comecei a fazer coisas, ter pequenos desejos, pequenas metas, pequenas mesmo, tá? Pequenininhas, tipo comprar uma camisa. Ah, eu quero, né, passei numa loja e tal, comprar uma camisa. Então eu comecei a fazer uma lista de pequenas coisas que eu queria. Eu, exemplo, eu fiz uma lista que era assim, comprar roupas do meu tamanho. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a fazer dieta, parei de beber, já falei isso aqui pra vocês. Comecei a emagrecer, comecei a ficar com um corpo legal, um corpo mais magro, né, mais definido. Só que as minhas roupas, elas estavam do Léo da versão anterior, mais gordinho, que tinha um pouco de vergonha do corpo. Além dessas, então eu botei lá, comprar roupas do meu tamanho, um item da minha lista. Outro item, comprar uma bike elétrica. Estava doido para comprar uma bike elétrica, eu botei lá um item na lista. Outro item que eu botei lá é trocar de academia. Eu estava malhando numa academia e queria ir para uma academia melhor, né? Para mudar o ambiente, ficar num ambiente que eu julgava, né, que eu julgo ainda, na verdade, melhor para mim, sabe? Com pessoas mais agradáveis. Legal. Então, botei lá também frequentar, ir a restaurantes. Botava o nome do restaurante, ir no restaurante tal, no restaurante tal. E aí eu fui fazendo tudo isso, tá? Então fui trocando meu guarda-roupa, comecei a ir de vez em quando num restaurante ou em outro que eu passava na frente. Ah, um dia eu vou aqui, botava o nome do restaurante lá. Então eu comecei a conquistar essas coisas. Comecei a ir nesses lugares, comecei a trocar meu guarda-roupa para usar camisas do meu tamanho, porque eu já estava com o corpo bom, mas eu estava usando roupas do Léo antigo, do Léo fora de forma. Aí o Léo começou a ficar em forma, então eu estava usando roupas da versão anterior. Então eu queria usar roupas mais adequadas para essa nova versão do Léo. E esse é um desejo só meu, não é um desejo da minha mãe, do meu filho, da minha mulher, de ninguém, é só meu e de mais ninguém, ninguém tem nada com isso. Então comecei a exercer o direito de eu querer e de eu poder fazer essas coisas. Então eu queria trocar, né, o meu guarda-roupa e eu pude trocar, eu ia lá e fui trocando. Demorou um tempinho, né, porque trocar um monte de camisa, trocar um monte de bermuda, calça, cueca e tal. Então comecei a fazer isso. Então eu queria e eu podia. A bike demorou um pouquinho também, porque teve que pesquisar, certo e tal. Comprei. Então eu quis e eu pude. Então o poder é muito legal. E ir nos lugares eu passei a ir também, sabe? Então eu fui aprendendo a sonhar. Eu fui aprendendo a querer com pequenas coisas. Querer não, eu fui aprendendo com esses pequenos desejos, pequenininhas coisas, a desejar coisas maiores. Hoje o meu sonho é um pouco maior. Mas sonhar com um apartamento fantástico, sonhar com viagens fantásticas, isso é mole, e todo mundo sonha. Eu estou falando aquele sonho que é só seu. Que é só seu, que não é da tua mãe, que não é do teu pai, que não é do teu marido, que não é de ninguém. Que é só teu, que não é da tua filha. Eu conheço um cara que, depois que separou, não conseguia comprar uma camisa, pô. Sabe? Porque tudo que ele comprava, o que ele tinha, era pra ex dele e pras filhas. Então esse é um negócio muito sério. A gente precisa sempre testar no pequeno.
Essa dificuldade de sonhar, para muita gente, empaca as pessoas. Muita gente não consegue saber o que quer. E aí como é que a gente treina? Tudo é treinável, né? Você vai treinando com pequenas coisas. Pô, quer ir no restaurante? Vai. Quer ligar para amiga? Liga. Quer mandar uma mensagem para a mãe? Manda. É querer e poder. É querer e executar. Por isso que aqui a gente, na arquitetura, a gente trabalha muito a ação, a execução. E a gente não faz isso com o intuito só de você virar um robô. A gente faz com o intuito de você entrar em contato com você mesmo, com o que você quer, e você executar aquilo que você quer, independente da opinião dos outros. Então a gente vai trabalhar um pouco do medo também, ou dos medos, né, que a gente tem, sabe? Mas para quê? Para você entrar em contato cada vez mais com você, para você ficar cada vez menos preocupado com a opinião dos outros. Seja do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, não interessa. Mas para você entrar em contato com você mesmo. Porque quando a gente começar a falar de sonho, olha só que confusão você pode criar. Se você começar a falar de sonho, a gente vai traçar um plano, vai começar a executar tarefa, data. Pô, se o teu sonho estiver mal formulado, você vai gastar um tempão para um sonho que não tem nada a ver com você. Então é muito importante, antes da gente traçar todos esses planos, que você tenha algum nível de autoconhecimento. Por isso que aqui dentro da metodologia, tem uma parte dela que a gente trata muito de autoconhecimento, sabe? Para você aprofundar seus conhecimentos sobre você mesmo. E a gente trabalha essas dificuldades. Uma delas é a dificuldade de sonhar. Então a gente precisa do teu sonho, não é o sonho do teu marido. É claro que se você for casada, vocês vão precisar ter o sonho do casal. E tá tudo certo, beleza? Isso não tem problema nenhum. Mas você também precisa ter os teus sonhos, só teus e de mais ninguém. E ajustar isso com o sonho do casal, tá? Porque o teu marido também vai ter lá os sonhos dele, que são só dele, e que ele vai precisar ajustar com os sonhos do casal, beleza? Então, aqui a gente trata isso também, tá? Porque é um dificultador, é uma realidade. Pessoas têm dificuldade de sonhar. Vê no Instagram, vê no YouTube, vê um monte de coisas fantásticas, mas aquilo ali é tudo Disneylandia, aquilo ali não existe. Aqui eu estou falando de CPF, de sonhos, né? Então a gente traz muita cultura familiar, sabe? Muita herança que a gente recebe da família e que confundem a nossa cabeça, sabe? E aí às vezes a gente sai fazendo as coisas porque alguém quer. E esse alguém muitas das vezes não é você, é uma outra pessoa, tá? Então essa dificuldade de sonhar a gente trata aqui também. E aí fica a minha dica, minha sugestão. Comece a exercitar a sua capacidade de sonhar com pequenos sonhos, pequenos objetivos, pequenas metas, metas que você vai lá e executa, metas só suas mesmo, egoísmo total, sem problema nenhum. Aí você vai começar com pequenas metas, pequenos sonhos, pequenas conquistas e você vai aumentando essas conquistas. Porque você vai começar a identificar o que você gosta, o que você não gosta. Você vai começar a ficar ali no desconforto, aprender a querer, aprender a poder, aprender a conquistar, sabe? Aprender a traçar um planinho qualquer de qualquer coisa pequena e você vai lá e atinge, sabe? Ter aquela satisfação de falar, caramba, eu quis isso, eu fui lá e quis e eu pude ter, seja lá o que for, né? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje.